Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês na sexta-feira, né? Espero que seja um momento aí rico para vocês também, que complementem informações, que agreguem valor para o momento profissional de vocês. Para quem não me conhece, tem muitos aqui que não me conhecem, na verdade. Eu sou Carol, eu sou orientadora profissional de carreira, tá? Então, eu venho da área da psicologia organizacional, mas já há algum tempo eu venho direcionando aí, atuando exclusivamente com a área de carreira, tá bom? Aqui na GrowDev eu já estou há uns 2 anos acompanhando os alunos com essa pauta, né? Atuo também numa empresa de recolocação profissional, nos processos de outplacement. Eu não atuo na parte de recolocação, eu atuo na parte de preparação desses profissionais para o mercado de trabalho. E atuo numa empresa também que preparar os profissionais da área de tecnologia para o mercado internacional. Então, tem algumas questões ali um pouco diferentes de posicionamento quando é para o mercado internacional. Então, são profissionais que estão se posicionando exclusivamente fora do Brasil. Tá certo? Boa noite para quem está chegando aí, boa noite. Estamos começando aqui a nossa aula / live, uma aulinha, né? E hoje eu acompanho aqui na GrowDev e a gente começou a ter encontros mensais aqui ao vivo, tá? Então, para a gente poder falar sobre carreira mesmo. Então, vocês vão pegando o ritmo, entendendo um pouco sobre as pautas, mas assim, eu fico super à vontade para tirar dúvidas que vocês tenham, seja da pauta central que eu vou trazer, porque todo mês eu vou trazer um tema específico para a gente poder trabalhar. O que é interessante? Ele é uma continuidade, tá? Então, a gente vai falar hoje de um tema, no próximo é uma continuidade sobre isso, e assim sucessivamente, cada mês um tema em especial para a gente trocar, certo? Porém, como eu acredito que vocês não tenham oportunidades frequentemente de estar com alguém da área de carreira, então fiquem muito à vontade para tirar dúvidas, como eu falei, seja do tema central que eu trouxer ou outras dúvidas aí complementares que vocês queiram aproveitar e que a gente possa trocar aqui. Combinado, gente? Combinado? Belezinha? Então tá bom. Uma outra coisa que eu gosto de reforçar. Eu vou trazendo, vou partilhando, a gente vai conversando, vou, né, telinha, vou apresentar a pauta, tudo, mas assim, surgiu uma dúvida, surgiu uma pergunta, surgiu uma complementação, vocês, por favor, levantem a mãozinha aí, podem me interromper e façam as suas complementações, tá? Eu prefiro que vocês façam enquanto a gente estiver rolando aqui, do que deixar para o final, tá? Porque, para mim, também é um sinalizador, eu consigo entender um pouco qual é o momento de vocês, qual a dúvida, tal, e eu vou atrás daquilo que vocês trouxerem também. Certo, turma? Todo mundo preparado aí? Então, vamos. Hoje nós já vamos começar com um tema assim, explosivo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu aumentar. Imagina, ninguém tem dúvida. Suave. Vamos lá. Vamos falar sobre processos seletivos, certo? Então, eu vou contextualizar um pouco sobre a questão dos processos de seleção. Nos próximos, hoje eu vou fazer um overview meio que geral, assim, tá? Um pomporri geral de pontos importantes relacionados ao processo de seleção. Nos próximos encontros, a gente vai falar mais especificamente sobre as pautas que eu vou trazer aqui hoje,
tá? Então, a gente vai aprofundar nos próximos encontros, mas aqui, hoje, eu quero trazer para vocês ferramentas importantes que a gente precisa ter aí, ok, para pensar num processo de seleção, para participar dos processos de seleção, mas a gente vai falar nos próximos sobre, de forma mais profunda, sobre currículo, sobre LinkedIn, sobre preparação de entrevista e outras coisas que está tudo correlacionado ao processo seletivo como um todo. Certo? Então, vamos lá, gente, para a gente entender um pouco aqui, né? Como que a gente pode se destacar num processo de seleção? Antes de eu começar, alguém aqui, recentemente, vivenciando o processo seletivo, participando, alguma questão assim mais atual com relação a isso? Guilherme? Tá imerso no processo de seleção no momento, Guilherme? Sim, eu estou procurando os empregos, estou indo ver onde eu consigo, fazendo Ah, essas entendi. coisas. Sim, sim, você está procurando processos seletivos para poder participar. Sim. Beleza. Vamos lá, quem mais? Jerusa que levantou? Foi isso? Joana, E fala, eu, Flor. Fala bem. não, eu estou nessa parte que nem tu comentou de estar em atividade ali, é a parte de se inscrever, fazer envio de currículo, participar de teste cultural, essa parte toda eu estou Do fazendo. fit cultural. Sim, Isso. sim, sim, sim. Vamos falar sobre essas pautas. Mas aí podem vir compartilhando aqui, tal, que vocês estão aí vivenciando nesse momento. Como eu falei, tirando dúvidas também para a gente falar sobre o processo de seleção. O pessoal que está chegando aí, boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo, tá? E tudo que envolve essa etapa. Eu estava falando para o pessoal aqui, a gente vai falar de forma um pouco mais geral, e depois, nos próximos encontros, a gente vai aprofundando um pouco mais essa pauta, tá? Porque, assim, gente, processo de seleção são muitas variáveis, tá? São muitas coisas que envolvem um processo de seleção, ok? Não tem um padrão. A gente tem uma estrutura, tá? E aí as empresas vão se adaptando a esse modelo aí de estrutura e utilizando recursos, etapas, ferramentas que elas acham mais interessante. Mas ele não tem um padrão fixo, tá? Então, por isso que, assim, é sempre muitas variáveis, porque além de tudo isso, também depende da cultura da empresa, do modelo de gestão, da estrutura do time. Então, são muitas variáveis. Mas nós vamos passando aqui, eu vou explicando para vocês de uma forma mais geral como eles acontecem. Belezinha? Então, vamos embora. Certo? De uma forma geral, como que se dá as etapas de um processo de recrutamento e seleção, tá? Então, assim, vamos lá, pensando na estrutura do processo como um todo. Divulgação de vaga, tá? Já tem, para cada um deles, já tem um monte de atividades aí correlacionadas, tá? Mas divulgação de vagas, então o recrutador, ele faz um levantamento junto com o requisitante da vaga para entender qual é a vaga, quais são os conhecimentos técnicos necessários, perfil comportamental. Então, entra aqui também, eu já falo dele para vocês, e algumas necessidades ali mais específicas que ele vai ter que levar em consideração para fazer triagem de currículos, enfim, e selecionar candidatos, tá? Então, a gente faz a divulgação de vaga. Hoje, qual é o lugar mais utilizado como estratégia de divulgação de vaga que temos no mercado atualmente? LinkedIn? LinkedIn. Márcio já chegou acertando, entendeu? LinkedIn, isso aí, galera. Então, o que acontece? Vamos só entender, eu vou explicando algumas coisas para vocês. O LinkedIn,
ele é uma estratégia, uma plataforma para estratégia de divulgação de vaga. Contudo, no entanto, todavia, a plataforma não foi criada para essa finalidade. Tá? Ela foi se transformando nisso ao longo do tempo. O LinkedIn foi criado mais ou menos em 2010, com o intuito de trazer uma plataforma para dividir conhecimentos. Então, muito mais como um banco de informações, de conteúdos, de artigos, tal, do que o que a gente tem ali hoje mais formatado, que é tanto na busca e captação de vagas, quanto network. Certo? Mas hoje ele é uma das ferramentas aí mais estratégias para divulgação de vaga. Beleza. Depois aí, então, a gente lança a vaga. Currículos sendo aplicados. Então, a gente tem a fase. Eu quero o voucher. Oi, cara. Ai, desculpa. Foi nada, bem. Acontece, normal. Então, a gente tem depois as inscrições de envio de currículo, né? Então, a aplicação ali para a vaga em si, triagem de currículo, testes e dinâmicas de grupo, eu vou explicar para vocês, entrevista, feedback e contratação, tá? Então, de uma forma geral, essas são as etapas do processo de seleção. São 2 fases, chama recrutamento e seleção. O recrutamento, ele se dirige mais à parte da divulgação e triagem de currículos, que eu vou fazer uma captação de candidatos em potencial para participar da segunda etapa, que é a seleção. Então, recrutamento, eu recruto, seleção é a fase seletiva em si do processo, tá? Então, ele se dá nessas 2 estruturas como um todo. Na fase de currículos, o que eu preciso pensar? Que é assim, enquanto candidato agora, eu preciso pensar nas ferramentas para ir para o mercado. Então, eu costumo dizer que é assim, você está indo batalhar, porque o mercado está lá, é uma guerra, né? Com muitos candidatos, muitos profissionais e tudo mais. Como você vai se preparar para poder ter um tipo de destaque dentro desse mercado? Ou para com os seus concorrentes? Tá? Então, eu preciso pensar nas ferramentas para ir para o mercado. As 3 ferramentas mais importantes para eu pensar na minha aplicação de vagas, mas antes de eu pensar na aplicação de vagas, existem a preparação para essa fase. E aí eu preciso pensar no currículo. O LinkedIn é interessante, daqui a pouco a gente vai vendo cada vez, eu vou explicando para vocês por quê. E para vocês da área de tecnologia, portfólio e GitHub. É um conjunto de ferramentas que vai te apresentar enquanto profissional. E aí vamos pensar numa coisa. Tudo isso, essas 3 ferramentas, antecedem a entrevista. Então, o profissional não chega na entrevista se ele não tem essas 3 ferramentas bem preparadas, bem posicionadas, bem estratégicas para o mercado. Aí, a gente tem algumas questões, tipo, Carol, mas é uma sacanagem, porque muitas vezes a gente tem um bom profissional, mas aí ele acaba não montando um currículo tão bom, enfim, e acaba perdendo a oportunidade. Infelizmente, sim. Mas isso sempre aconteceu. Não é novidade. Porque o currículo sempre existiu. É como a gente posiciona o currículo hoje, que é de forma diferente, mas o currículo sempre existiu, tá? Então, muitas vezes, acompanhando alunos e tudo mais, ainda mais alunos que eu tenho interação, que eu vejo, que eu acompanhei, muitas vezes eu olhava o currículo e falava, a pessoa é tão boa, mas eu não consigo ver ele aqui no currículo. Tá? Então, a importância de criar uma ferramenta que ela fale por você. Então, quando a gente pensa nessas 3 que eu comentei,
é uma narrativa primeiro escrita e depois é verbal, só quando você for para entrevista. Mas se você não tiver essas 3 ferramentas bem posicionadas, você não chega na fase de entrevista. Deu para entender até aqui? Sim. Alguma pergunta? Alguém quer me fazer alguma pergunta do que eu falei até agora? De boa? É claro que, como eu falei, nos próximos encontros aí mensais, a gente vai aprofundar nessas ferramentas, tá? A única que eu não vou conseguir tecnicamente aprofundar, eu posso mostrar, posso trazer exemplo, eu tenho exemplos de alunos aqui e tudo mais, mas é o portfólio GitHub, tá? Por ser mais técnico. Mas o que é interessante? Ter essas 3 ferramentas é porque elas complementam a sua avaliação. Então, vamos supor que eu recebi seu currículo. Do seu currículo, tem o link para o LinkedIn. Eu abri o link e fui para o LinkedIn. Aí eu vi mais informações lá. Falei, olha, eu estava acompanhando o currículo do Guilherme aqui, mas essa informação que está aqui no LinkedIn é interessante. Aí eu cheguei no LinkedIn do Guilherme. Tem um link para o GitHub. Eu vou para o GitHub. Só que aqui a gente vai abrir um parênteses. Eu não sou da área de tecnologia, então eu não consigo avaliar GitHub. Aliás, eu, especificamente, Carol, fico perdida lá dentro, porque não é minha área, eu não sei, tá? Mas para uma avaliação técnica, para um gestor, para um tech lead, alguma coisa, ele vai conseguir ver e vai conseguir ver os códigos de vocês. Beleza, tudo certo. Um outro ponto que pode ser interessante, um portfólio visual. Então, eu tenho o GitHub, beleza, mas eu tenho um repositório ali onde eu vou desenvolvendo os meus projetos de forma visual, eu subo os projetos lá de forma visual. Aí eu, Carol, consigo ver. Porque é como se fosse um sitezinho assim que eu vou transitando. Então, para mim, gera um impacto. Eu entrar e ver. Eu consigo ver soft skills. Eu não consigo avaliar hard, mas eu consigo avaliar soft. Então, eu consigo ver senso estético, eu consigo ver organização, eu consigo ver como a pessoa agrupa dimensão, tamanho. Então, outras habilidades eu consigo olhar pela organização de uma página de repositório de projetos. Fora o impacto visual que ele causa. Profissionalmente falando, ele causa um impacto positivo. Deu para entender? Deu. Então, assim, são coisas para ficar no radar de vocês, tá? Então, vou pensar no meu currículo, depois eu vou pensar no meu LinkedIn, depois, sei lá, vou pensar no meu GitHub, e aí depois eu penso no portfólio. E o mais interessante, que um dê acesso ao outro. Porque isso vai complementando a avaliação de um recrutador. Beleza até aqui? Beleza? Beleza. Ok? Ok. Então, a gente tem aí o currículo agora como um ponto inicial e importante de formatação para o mercado de trabalho. É o que eu falei, a gente não consegue se aplicar a vagas e convertê-las em entrevistas se eu não tenho um bom posicionamento. E aí a gente tem que ter alguns cuidados com relação a isso, tá? Tem algumas estratégias e técnicas que a gente pode fazer com cuidado, mas tem. E aí eu tenho mais possibilidade de ser assertiva nas minhas captações. É muito mais, gente, eu vou falar um termo aqui, mas é muito mais eu ter atenção na qualidade da minha aplicação nas vagas do que na quantidade. Tá? Se eu saio me aplicando para tudo quanto é coisa, eu nunca vou ter um posicionamento daquilo que eu quero. Lógico que, assim, eu vou me aplicar, sei lá, para uma área de suporte, porque eu estou tentando tal, mas eu preciso me estruturar o foco que eu vou dar. Outra coisa que não tem como fazer em nenhuma instância, misturar áreas. Ah, estou vindo de uma área e estou entrando para a tecnologia. Estou vindo, sei lá, da arquitetura e estou entrando para a área de tecnologia. Beleza, é um currículo para uma coisa, um currículo para outra coisa. Posicionamentos diferentes.
Não, Carol, porque eu ainda como eu estou em processo de transição, então ainda, se aparecer alguma oportunidade da minha área anterior, eu ainda vou pegar, tal, beleza, beleza. Mas aí você se posiciona diferente, currículo de um, currículo de outro, tá? Agora, no LinkedIn, a gente vai ter que ter uma conversa diferente. Certo? E aqui, quais são as informações importantes para se ter no currículo? Informações pessoais e de contato, tá? Carolina de Lourenço, parará, parará, parará. Contato é telefone, e-mail, o LinkedIn também é interessante colocar no currículo, tá? E se eu tiver um GitHub, portfólio, eu posso trazer ele também. Beleza? O que eu não coloco? Eu não coloco, por exemplo, endereço completo. No máximo, cidade e estado. Por conta da Lei de Proteção de Dados. A gente não sabe onde esse currículo vai parar. Nós estamos colocando currículo para tudo quanto é lugar, aplicando para tudo quanto é vaga aí. Outra coisa, cuidado, existem algumas vagas fakes aí em alguns lugares. Exatamente para as pessoas captarem informação. Então, lembra, quem é mais antiguinho aqui, as pessoas colocavam documento completo no currículo. CPF, RG, carteira de trabalho, nada disso mais, tá? Então, nome, e-mail, telefone, LinkedIn, cidade e estado, se tiver o portfólio. Acabou. Tá? Então, informações pessoais de contato. Depois vem o objetivo profissional. Eu falei de posicionamento. Eu já preciso começar a me posicionar aqui. Tá? O objetivo, se eu não sei exatamente cargo, eu não preciso colocar exatamente o cargo. Eu estou pensando, por exemplo, desenvolvedor júnior. Mas se for estágio, eu também aceito. Mas se tiver trainee, também é legal. Então, eu não preciso especificamente colocar cargo. O cargo vem quando eu já estou numa progressão de carreira e aí eu já sei qual é o próximo passo que eu quero dar. Eu estou, sei lá, como analista de recrutamento, assistente de recrutamento e seleção, já estou há 3 anos, o próximo passo eu quero como analista, então eu já vou buscar no mercado como analista. Aí eu já coloco o cargo me posicionando aqui, porque está dentro da minha progressão profissional. Mas eu posso pôr por área e deixar de forma mais generalista. Tá? Área de desenvolvimento, área de programação, área de tecnologia. Pode falar, Karen. Tem uma dúvida, tá? Uhum. Faz um ano, eu era analista de processos, faz um ano que eu tô fora na área. Aí no meu currículo tem tudo ali falando sobre minha formação, tudo referente a analista de processo. Eu Certo. posso incluir meu GitHub, porque eu tô seguindo o mesmo segmento, ou não? Que envolve ali a área. Pode falar. Você está captando e buscando nesse momento para qual área? Desenvolvedora. Desenvolvedora. Tá. A área de projeto, né, que você vem? Processos. Processo. A área de processo, a gente pode ter algumas semelhanças com a área de desenvolvimento. Às vezes, metodologia, às vezes, algum software que você utilizava. Enfim, dá para pensar em como você pode aproveitar e se posicionar melhor. Mas, assim, posicionando na área de desenvolvimento, você vai colocar o seu objetivo como desenvolvimento, e aí você vai trazer e jogar foco, luz, glitter, purpurina em tudo que você está fazendo nessa área. Carol, mas eu não tenho experiência. Então, vai para o estudo. Então, tudo que eu estiver estudando, eu vou escrever bem feito, para eu rechear de palavras-chave. Palavras-chave é a bola da vez. Tá? Então, para eu rechear de palavras-chave o máximo que eu puder da área que eu estou me posicionando. Então, se eu estou estudando, se eu estou me preparando para o mercado, estudando tal tecnologia. E aí eu vou direcionar meu currículo tudo para isso. Se por um acaso, igual eu comentei, não, eu vou deixar na área de processo, porque se aparecer eu ainda vou. Aí você tem 2 currículos.
Um com objetivo na área de processo, e aí você conta toda a sua trajetória, belezinha, e outro com objetivo na área de desenvolvimento, mas aí você dá muito mais foco para essa preparação para o mercado, muito provavelmente não tem experiência na área ainda, para poder buscar palavras-chave relativos a isso. Eu vou deixar você falar, Elaine, só, Karen, deu para entender? Eu vou explicar melhor, mas deu para entender. Eu tenho uma dúvida rapidinho aqui. Hoje, no meu currículo, eu não tenho escrito objetivo. Eu tenho escrito sobre mim, contando ali quanto tempo eu estou na área, falando da onde eu vim, e ali eu falo um pouquinho, eu sou apaixonada em aprender, e nessas coisas. Tá certo? Não tá certo. A gente tem que ter... O objetivo é como se fosse a headline ali que a gente tem no LinkedIn. Tem que ter o objetivo. Você já se posiciona lá. Você pode escrever mesmo. Objetivo área de desenvolvimento. E aí você vem com o sobre, ou com o resumo. O resumo, você precisa contextualizar e justificar por que você está buscando esse objetivo. Então, no resumo, ele precisa ter suporte técnico que sustente o seu objetivo lá em cima. Então, se eu tenho experiência na área, eu vou colocar o objetivo lá em cima, a minha própria experiência sustenta o objetivo. Agora, se eu não tenho, por isso que eu falei do estudo, eu vou trazer o que eu estou estudando, coloco a grade curricular, todas as competências, todas as tecnologias que eu vou ver no curso. Eu posso ir lá no site, pegar um resumo do que estava lá do curso e trazer para cá. Aí eu vou dar foco para tudo que eu estou... estou desenvolvendo projeto prático em conjunto com o curso, fiz um trabalho freelance, eu coloco lá. Gente, eu vou deixar você falar, tá, Elaine? Mas, assim, no começo, quando a gente está num processo de transição de carreira, ou eu vou me inserir no mercado, é uma primeira oportunidade, eu preciso criar uma oportunidade. Vou fazer um negócio de graça para alguém, coloco lá como eu fiz como freela, ninguém nem precisa saber. Cobrei R$100 para poder montar um site, ninguém nem precisa saber. Pus lá que eu tive um cliente. Então, assim, eu fiz um trabalho voluntário, eu coloco lá. Então, assim, eu preciso criar oportunidades para trazer para o meu currículo. E colocar curso, palestra, cursinho rápido, tudo que seja direcionado para a área que você está posicionando. Então, a gente vai fazendo uma transição. Eu vou completando, aproveitando o espaço do meu currículo, muito mais para eu falar sobre a área que eu quero me posicionar, e vou diminuindo as informações se tiver, por exemplo, de experiências anteriores. Eu vou deixando mais resumida, mais objetiva, cada vez mais objetiva, até porque, Karen, eu não quero trazer palavras-chave da área de processo, eu quero trazer palavras-chave da área de tecnologia, senão eu vou confundir o robô. Porque tem essa, nós estamos falando com um robô nesse momento. Uhum. Nós não estamos falando com gente ainda. Não chegou na fase da pessoa. Entendi. O que aí... você pode... Fala. Não, pode falar que é outro assunto, já vou emendar. Vamos lá. Deixa eu deixar a Elaine falar, tadinha, senão eu vou emendar aqui e também não vou parar. Fala, Elaine, tira sua dúvida. Em relação ao LinkedIn, da mesma maneira, também a gente tem que dividir essa parte, a gente tem que criar 2 LinkedIns, um para um e um para outro. O LinkedIn é um pouco mais delicado, porque assim, currículo eu posso criar, separar, me aplico para uma vaga, mando esse currículo, me apliquei para outra vaga, mando esse currículo. Tá, LinkedIn não dá. LinkedIn você tem que se posicionar da área que você realmente quer, tá? O que pode acontecer? Carol, mas assim, eu tenho meu chefe no meu LinkedIn, eu ainda tô, né? Trabalho na área administrativa, e aí eu tenho a galera do meu trabalho toda no LinkedIn e tal. Você vai fazendo meio que na clandestinidade. Você vai se conectar, você deixa lá, mas você vai se conectando com pessoas da área que você quer. Você já vai se apresentando para essas pessoas, vamos supor, então, eu venho da área administrativa e estou indo para a área de tecnologia, achei a Karen, que é da área de tecnologia, me conectei com a Karen. Mesmo que o meu LinkedIn ainda não esteja de forma explícita que eu estou na área de tecnologia, porque meu chefe está na minha rede e ele não sabe.
Então, eu mando uma mensagem para Karen, Karen, me conectei com você, porque você é da área de tecnologia. Eu estou em processo de migração de carreira para esta área. Então, eu vou te acompanhar por aqui. Se você tiver ou souber de oportunidades, eu estou à disposição nessa área. Então, eu vou começando a dar novos comandos para o LinkedIn, porque o LinkedIn também é uma inteligência artificial. Então, eu vou começando a dar novos comandos para ele, mesmo que não seja ali na página de forma explícita. Mas, assim, quem eu vou me conectar, empresas que eu vou começar a seguir, posts que eu vou começar a interagir da área que eu estou mirando. E as outras pessoas das outras áreas eu vou meio que deixando. Tipo, eu tô lá, mirei na Karen, porque a Karen é da área de tecnologia, eu quero ir para tecnologia. Tá, mas aí eu tenho a Thaís, que é da área administrativa, é minha colega de trabalho. Eu não vou mais interagir com os posts que a Thaís fizer. Porque eu quero começar a dar novos comandos para o LinkedIn. Pensa, gente, que o LinkedIn, eu falei, ele é uma inteligência artificial. Você vai alimentar dados a partir do seu comportamento na plataforma. Então, tudo que eu fizer, ele vai entender que aquilo é importante para mim. Todo mundo que eu me conectar, todas as pesquisas que eu fizer, todas as empresas que eu começar a seguir, todos os posts que eu interagir, todos os comentários que eu fizer, ele está entendendo, eu estou alimentando dados. Então, ele está entendendo que aquilo é importante para mim. Então, se eu quero começar a sair de uma empresa e ir para outra, uma área, perdão, e ir para outra, eu vou começando a me interagir com os conteúdos da nova área que eu quero ir. Aí, Elaine, quando eu me sentir preparada, eu deixo isso lá de forma explícita. Aí eu vou mudar o LinkedIn do jeito que a gente faz currículo. Aí lá na headline eu já coloco o objetivo que eu quero, eu já venho no sobre direcionado, igual eu estava falando para a Karen, já direcionado para a área que eu quero. Aí sim eu faço isso de uma forma estruturada e explícita no LinkedIn. Deu para entender, Elaine? Deu sim, obrigada, viu, Carol? Karen, pode ir. Nossa, eu tô com o LinkedIn aberto aqui. Tá já totalmente. Tô bombando. Dor de cabeça. Meu Deus. Aqui no meu sobre ele tá misturado muita coisa. Tipo, eu botei todas as áreas que eu já passei, isso é certo? As áreas não tem problema, tá? Tipo, já atuei, vou dar um exemplo. Já atuei em vendas, na área comercial, na parte administrativa. Assim, mencionar não tem problema, mas você não foca nisso. O que eu queria falar, para te ajudar, Karen, para ajudar todos vocês, é o seguinte. A gente aplica o nosso currículo numa plataforma de inteligência artificial, certo? Uma GUP da vida, as plataformas das empresas, que é o modelo atual hoje de recrutamento e seleção. Tá. O LinkedIn também é uma plataforma de inteligência artificial, certo? Certo. Então, eu, enquanto candidata, também posso usar a inteligência artificial para montar o meu currículo e para montar o meu LinkedIn. O chat GPT é top da balada para ajudar a gente a fazer isso. Alguém já fez? Gente. Só ajustei algumas palavras com ele. Não, é um trem assim que, ó, é lógico que assim, a gente vai analisar o que ele traz e vai customizando, personalizando, logicamente. Às vezes ele traz termos muito rebuscados, a gente vai dando comando também. Não, traga de uma forma mais leve, até que vocês realmente se vejam ali no conteúdo, tá? Mas ele ajuda muito. Eu vou mostrar aqui. Fala, Joana. Eu usei ele para fazer a versão em inglês do currículo, porque para você poder mandar para fora, eles só pegam se ele for em inglês, né? Sim. Então, eu achei que ficou bom, porque ele pega e faz uma escrita mais formal do que tu já tem escrito, né? Sim. O que você pode se atentar, tá, Joana? Eu não tenho nível bom de inglês, tá? Mas fazer
uma leitura ou pedir para quem tenha um bom nível revisar, porque o ChatGPT, ele faz a tradução literal, e aí, às vezes, ela não fica coloquial, vamos dizer assim, quando a gente pensa no mercado internacional. Beleza? Não, essa parte de revisão eu faço, Ótimo. Só pego e copio e Perfeito. colo, mas eu Isso aí. quero dizer assim, no sentido de que às vezes ele pega e, como tem muita parte técnica escrita, né, porque é muito de profissão, aí Isso, tem muita palavra que eu não sei. Aí quando eu isso, vejo ali, mais por isso, sabe? Mas isso. nessa parte de correção, assim, é bem tranquilo. E outra coisa, Joana, pegando o gancho do que você falou já dentro do que nós estamos conversando, o LinkedIn tem como a gente abrir uma página secundária. Eu posso ter uma página em inglês. O que a Elaine falou de ter 2 páginas de áreas diferentes, não dá. Mas uma página em inglês e uma página em português, sim, porque daí eu me posiciono no mercado internacional. É como se fosse 2 Joanas na plataforma diferente. Porque uma vai estar toda em inglês, então, todo em inglês, todo em inglês. Então, palavras-chave em inglês. O outro, todo em português. Então, palavras-chave em português. Então, eu me posiciono nos 2 mercados. Beleza? Então, eu estava falando que a gente pode usar o chat GPT, tá? Deixa eu compartilhar minha tela toda aqui, aí eu mostro para vocês, tá? Fala. Enquanto tu vai abrindo aí, eu vou te fazer uma pergunta. É bom a gente colocar as nossas skills técnicas no currículo também? As ferramentas que a gente já tem conhecimento, isso? Isso aí, ó. O que é interessante? As skills, elas precisam aparecer em todo lugar. É uma chuva de skills, tá? Carol, teve um aluno que falou para mim, Carol, mas vai ficar redundante, não tem problema. Não tem problema. As skills não tem problema, tá? Então, assim, por isso que eu ponho o objetivo. Porque eu já vi, teve um coleguinha aqui de vocês, mas da área do curso de análise de dados, que um dia ele falou assim, Carol, você quer ver como é que o robô funciona? Eu falei, lógico que eu quero, né? A gente estava na aula, e ele entrou e foi me mostrar. Então, o robô, ele vai abrindo a página, é a coisa mais legal, sozinho, né? Ele abre, ele faz uma leitura de baixo para cima. Eu vou lá no meu LinkedIn só para mostrar para vocês, tá? Tô aqui no meu LinkedIn, peraí. Mas aqui, tanto o currículo quanto o LinkedIn funciona desse jeito, tá? Ele abriu minha página. Ele começa a ler, então você vê, só que é em 5 segundos, né? Você vê ele fazendo isso daqui, ó. Ele vai descendo, descendo. O que ele está procurando? Palavra-chave. Por isso que a gente já coloca o objetivo. Tanto aqui quanto no currículo. Porque se eu coloco, por exemplo, a área de programação, se no filtro de pesquisa do recrutador tem programação, ele encontrou no seu objetivo, ele já pega o seu currículo. Então, a gente distribui, porque são várias palavras-chave, não é só programação, tá? Então, eu venho tanto aqui no LinkedIn quanto no currículo, que é o objetivo, eu já coloco lá, porque daí eu já me posiciono numa área, já trago uma palavra-chave. Aí, no resumo do currículo, mas no sobre do LinkedIn, aqui vai ter palavra-chave. Então, eu trago as hard skills e complemento aqui. E assim eu vou fazendo nas experiências. Por que eu falei, Karen? Porque se eu não tenho experiência na área, eu não vou ter muita palavra-chave para colocar nessa sessão. E aí eu tenho que deitar o cabelo aqui no resumo com as tecnologias que eu estou estudando, com o software, com as ferramentas, com as metodologias ágeis. Trazer para cá, porque isso ajuda. Deu para entender? Projetos, então eu posso ter uma área de projetos, por exemplo. O pessoal do modelo de currículo internacional, que no Brasil a gente não usa muito, mas no internacional, a última sessão, eles fazem tudo do jeito que a gente está falando, mas na última sessão eles escrevem skills e colocam todas as tecnologias. Tipo assim, se ele não conseguiu pegar lá em cima, pelo menos por último ele pega aqui embaixo. Tá? Porque qual que é a ideia da plataforma? Mesmo sendo uma inteligência artificial,
As skills precisam vir contextualizadas. Então, não adianta nada eu falar que eu trabalho com mentoria de carreira e acabou, não explico mais nada. Trabalho com mentoria de carreira, acabei, parei. Não falei mais. Vocês vão entender? Não, vocês não vão entender. Então, eu trabalho com mentoria de carreira, orientando profissionais na preparação do currículo, LinkedIn, para o mercado de trabalho. Aí vocês entendem. Então, aqui em cima, todo esse rolê, a gente contextualiza as hard skills. Ou, tá, você viu Python. Se eu colocar só Python lá, coloquei e saí. A pessoa não vai entender nada. Não, mas Python, peraí, calma. A pessoa estudou, a pessoa tem experiência, a pessoa tem um conhecimento. Qual é? Onde, quando e como ela conhece o Python. Então, no resumo, ele vem contextualizado. E nas experiências também, porque daí eu explico ainda mais como que eu trabalho com isso. Certo? Porque daí eu escrevo um pouco mais. Deu para entender? Eu estava falando para vocês que eu posso usar inteligência artificial. Então, eu posso vir aqui no meu currículo, por exemplo, e pedir, nossa senhora, eu sei fazer no das pessoas. No meu, eu não estou sabendo onde que é pedir para ele gerar em PDF. Certo? No das pessoas, eu sei. Deixa eu ir no da Mônica, por exemplo. Mas no nosso tem como também. Eu acho que é no mais também. Acho que é no mais. Deixa eu ver. Peraí. É que no meu eu nunca pedi. Gero em PDF a minha plataforma aqui ou recursos ou meu próprio currículo. Por quê? Aqui, ó. Salvar em PDF. Recursos. Recursos, isso mesmo. Então, eu posso fazer isso com o LinkedIn ou eu posso fazer isso com o meu currículo. Eu salvo em PDF, vou lá no chat GPT, certo? Chat GPT, aqui, certo? Vou no chat GPT, no mais, e vou carregar ele aqui. E aí eu vou pedir para ele, aí eu vou dar o comando. Faça uma análise desse perfil ou desse currículo, considerando a área de desenvolvimento web, por exemplo, trazendo as principais palavras-chave relevantes da área. Pronto, matou. Ele vai trazer. Trazendo o quê? Desculpa. As principais. Nossa senhora, cara, eu falei mó textão aqui, vou lembrar. Só falta trazendo para mim. Trazer palavras-chave relevantes da área que você está se posicionando. Aí, Karen, no seu caso, como você já tem experiências de outras áreas, pode ser que ele aproveite palavras-chave que é da área anterior, mas que seja legal para a área atual. Igual eu falei, metodologias ágeis, por exemplo, é legal, independente de qualquer coisa. Certo? Deu para entender? Alguém já fez isso alguma vez na vida? Eu já Tô fazendo fiz. agora aqui. Tô acabando de fazer, né, Dalila? Eu já fiz. Não, eu já fiz. O meu eu fiz assim. Eu fui, joguei no GPT, daí eu vi que ficou bem ruim primeiro. Aí eu tive que jogar umas 4 vezes, assim, explicando para ele. Isso porque aí. a minha área é completamente diferente. Eu sou controladora de tráfego aéreo e indo para desenvolvedora. Então eu tive que explicar para ele o que eu fazia antes, tipo um bate-papo mesmo. Entendi. Até que saiu. Isso aí. Fui tendo um diálogo ali com ele. Isso. Uma outra dica que eu já usei é o seguinte: você vai ali e tu diz para ele, eu quero ajuda para fazer o currículo. Segue aqui um PDF do meu LinkedIn para ajudar na formar o currículo. Me faça 3 perguntas, uma de cada vez, para contextualizar meu objetivo, Isso aí. o meu momento e o que eu quero para minha carreira. Isso aí. Aí ele vai fazer as perguntas de forma individual e uma pergunta vai ajudar ele a formular a próxima. Então vai ser muito mais assertivo na hora dele
te entregar o resultado final. Isso aí. Márcia, agora que eu ouvi a sua vozinha, que eu identifiquei quem é você, tudo bem? Tudo. Mas tu identificou da onde? Porque eu nunca falei contigo. Então não é pelo sotaquinho, é outro Márcio, então. Então tá bom, Pode então ser. seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Nada. Então vamos lá. Isso aí, ó. Eu posso pedir uma análise geral, mas a gente vai ver que ele vai trazer ainda de forma genérica. E aí eu posso ir revisando todos os pontos, tá? Pegando o resumo. Ó, às vezes o resumo, ele faz muito resumo. Não, gente, resumo não é mini currículo, tá? Umas 8 linhas assim já tá muito bom. Porque tem que ser direcionado. Eu não preciso falar de todas. É direcionado. Foque o resumo na área de desenvolvimento. Então, tem que ser direcionado. Mas eu posso ir pegando as sessões e ir melhorando ou pedindo para ele fazer melhorias ali. Beleza? Ok? Beleza. Então, tá bom. Então, mais para ajudar vocês a formatar, tá? Vamos voltar aqui para o nosso foco aqui, certo? Então, entendido. Então, o objetivo profissional, isso que é quando a gente fala um currículo estratégico, porque ele é um currículo posicionado, ele é um currículo que do começo ao fim, eu estou mirando aquela área. Eu não vou ficar esticando chiclete nas outras coisas, entendeu? Isso aí que a Dalila falou, eu venho do tráfego aéreo, por que eu vou ficar escrevendo com muito detalhe o que eu fazia lá? Não vai agregar muito valor, entendeu? Então, eu sou objetiva, até por isso que eu falei, até porque eu não quero rechear de palavras-chave ali. Quanto mais eu escrevo da outra área, mais palavras-chave eu estou trazendo da outra área. Aí a gente vai confundir o ATS, que é o robô que faz a análise nas plataformas de recrutamento e seleção. Então, eu preciso ser mais objetiva nas outras coisas e dar foco, luz, igual eu falei, jogar glitter, purpurina na parte que eu quero. Então, assim, fiz uma palestra dessa área, coloquei lá. Por enquanto, coloca. Depois que você já tiver experiência, aí você faz um filtro. Mas participei de uma palestra, coloquei. Fiz um cursinho rápido, coloquei. Coloca as tecnologias, coloquei. Então, eu vou colocando, incrementando para a área que eu quero. Deu para entender? Outra coisa, né, Carol? Eu já fui gerente comercial, né? Então eu já fiz contratação, recrutamento e tal. Uma coisa que tu dá muito foco pro teu passado, tu não desperta o interesse da pessoa te ter, né? Porque daqui a pouco ela vai pensar assim, não, é só mais um aventureiro que tá surfando esse hype do tech e não sabe o que quer. Então, pode acabar sendo um tiro no teu pé, né? Isso. Eu tô nesse momento, tipo, hoje eu sou analista de dados, certo. mas eu quero migrar para uma carreira de engenharia de dados. Certo. Então eu tenho que trazer o meu conhecimento de dados floreando para não dar muito foco na parte de análise de dados e sim com as skills que eu tenho de ETL, por exemplo. Então, que é mais a parte de engenharia. De engenharia, é isso mesmo. Isso aí. Isso aí. Esses dias eu pedi para o chat olhar de um currículo, aí ele escreveu assim, ele está muito apegado no passado. Ele escreveu assim, não é exatamente nesse termo, é tipo assim, o currículo falava muito do que ele já tinha feito. Não que não é importante, beleza, mas é legal a gente projetar, entendeu? A gente tem que projetar. Então, assim, eu estou estudando isso pensando no meu desenvolvimento de carreira na área de tecnologia. Eu projeto para o futuro, tá? Não tem problema escrever no resumo, é até interessante que você está passando por um processo de migração de carreira. Não tem problema. Até para o recrutador entender. Não tem problema, tá? Eu só não vou florear tanto a minha área anterior. E já vou me posicionar. Atualmente passo por um processo de transição de carreira da área administrativa para a área de tecnologia. Ponto, acabou. Aí você já vai na área de tecnologia. Certo? Beleza? Beleza. Então, informações pessoais, objetivo. Por isso que é importante o objetivo profissional, porque daí a gente já se.
para uma questão de posicionamento, é isso aqui que eu... E outra coisa, gente, objetivo é sucinto, tá? É 2, 3 palavras. Não é assim, objetivo profissional. Gostaria de ter a oportunidade de entrar nessa renomada empresa e contribuir com os meus conhecimentos para o crescimento. Não, não é textão, é objetivo, atuar na área de tecnologia. Acabou. Atuar na área de engenharia de dados. Atuar na área de engenharia de dados. Acabou. Tá? Beleza. Oi, pera. Depois a gente vê a informação acadêmica. Então, ó, pensa. Aqui em cima, informações pessoais, objetivo. Aqui não tá o resumo ou a experiência, qualificação, mas pode escrever, tá? Tudo que você tiver que explicar, você explica ali, é isso que eu falei, estou em processo de transição de carreira, tal. Pode fazer. Formação acadêmica, porque daí eu preciso ver a base técnica que você tem, que sustenta o seu objetivo e o seu resumo. Aí você vem para as experiências profissionais. Tá? Não, Fala, bem. Mas vai lá. só para ver se eu peguei. Então, objetivo, frase. Resumo, um parágrafo. O resumo pode ser assim, gente, quando a pessoa tem muita, até o contrário, quando a pessoa já tem uma jornada na área, dificilmente nós vamos conseguir fazer um parágrafo. Que aí a pessoa já tem boa expertise ali, tá? Mais um parágrafo tá ótimo, 8 linhas, tá muito bom, bem direto, bem objetivo, com as hards, com as tecnologias da área que você tá focando. Beleza, obrigado. Por nada. Habilidades e competências, então, por exemplo, poderia entrar aqui uma área de competências e eu colocar as hard skills da área. Aí sim, só as hards, porque eu já contextualizei lá em cima, tá? Informações adicionais, vamos lá. Cursos, são cursos mais rápidos e tal. Idiomas é interessante, mas o idioma é o nível de proficiência. E básico não entra. Porque básico não é diferencial de mercado. Todo mundo é básico. Tá? Ô, Carol, desculpa. Vai lá, não, mas nós estamos aqui para isso. Tá, mas vamos ali, hard skills. Seguindo aquela tua dica de contextualizar como, onde, porquê, ou só a skill, tipo, que nem tu trouxe antes, tipo, que nem hoje eu faço análise de dados e eu uso Python. Então eu coloco ali Python e depois eu contextualizo na parte de experiências, ou eu já trago essa contextualização do como, onde, porquê nessa parte ali que tu tá falando agora. Ó, o quando, onde, porquê, ele tem que vir no resumo. Então, atuo com Python em projetos de não sei o que. Tá. Na experiência. Por último, eu posso colocar uma seção de skills, aí eu não preciso. Aí eu vou colocando só as skills mesmo. Python, React, não sei o que, entendeu? Perfeito. Só que eu já contextualizei lá em cima. Eu só estou reforçando. Perfeito. Tá? Beleza? E aí, ó, informações adicionais. O idioma é importante, tá? Mas é o que eu falei. Com nível de proficiência, nível intermediário, nível técnico e tudo, tá? Não precisa muito focar na escola, porque a gente não sabe que cada escola trabalha. Tipo, módulo 2, cultura inglesa. Ninguém entende o que é módulo 2 da cultura inglesa. O importante é o nível de proficiência. Se tiver uma certificação ali, inclui também. Aliás, se tiver um nível bom de inglês, você já pode trazer aqui na formação acadêmica, porque ele é um diferencial de mercado. Não precisa colocar lá embaixo, já traz aqui em cima. Então, por exemplo, bootcamp, não sei o que, de tecnologia, graduação, inglês nível avançado. Inglês fluente, já traz lá em cima, mas se for um nível já bom. Deu para entender? Carol, e nesse caso, no meu caso, por exemplo, eu fiz intercâmbio. Aí eu trago ali, tipo, em inglês, intercâmbio em tal país, tanto tempo, ou é demais?
Ó, não é demais, eu só te oriento a colocar num outro lugar. Você pode colocar o nível de inglês na formação, e aí é legal, Márcio, por exemplo, no resumo, você contextualizar. Experiência internacional, que seja para estudar só o inglês, mas experiência internacional para aprofundamento da língua inglesa e familiarização com culturas globais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque por que é legal? Porque ele mostra que você é um profissional que tem potencial em trabalhar em times globais. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu estou no Brasil, mas se eu atender uma pessoa lá do México, na empresa onde eu atender, beleza, de boa. Com inglês, sei lá, com o México, nos Estados Unidos, não sei o quê. Então, mostra o potencial para trabalhar em times globais. Perfeito, obrigado. Tá? Aí traz no resumo, mas pode falar porque é legal. Turma, até aqui, beleza? Beleza. Sim. Então, seguimos aí o nosso rolê. Ó, eu trouxe um exemplo. Deixa eu aumentar para vocês. Espera aí. Eu vou dar um tchan aqui para vocês enxergarem melhor. Vou tentar. Espera aí, calma. Eita, nós. Aí. Vou aumentar aqui só para vocês verem. Um momentinho, please. Grandão. Vocês iam acompanhando. Mais grandão ainda. Vocês iam acompanhando. Ó. Aqui um exemplinho, tá? Endereço, igual eu falei, telefone, e-mail. Brasileiro, se quiser, opcional. Casado, se quiser, opcional. Tá? Idade, se quiser, opcional. Não é o mais relevante. Mais relevante, endereço, telefone, e-mail. E como eu falei, eu até coloquei aqui, ó. LinkedIn, e-mail, telefone. E o portfólio aí, se tiver. Tá? Aí eu vou pensar no meu posicionamento. Executiva de vendas, por exemplo. Dando um exemplo. Aqui a pessoa até colocou mais de 30 anos de experiência em gestão de risco, gestão financeira, gestão de não sei o quê. Que aí a pessoa já tem uma bagagem grande para se posicionar aqui, tá? Mas não precisa colocar. Mas o objetivo, sim, que é, igual eu falei, o cargo ou a área direto e reto. O resumo, eu trouxe aqui no modelinho porque eu não achei outro, mas eu quero mostrar para vocês assim. Não colocar em bullet points, assim, em tópicos. Exatamente por isso que eu estou falando. Ele tem que vir contextualizado. Se eu falar contas a pagar, tá, mas contas a pagar que jeito, que onde, que profundidade, onde você trabalhou. Então, tem que vir contextualizado. Por isso que a gente faz de forma descritiva. Isso aí é outra coisa para vocês falar para o chat GPT, tá? Em primeira pessoa e de forma descritiva. Senão, às vezes, ele vem em tópicos. E primeira pessoa. Eu trabalhei, né? Então, resumo das qualificações é mais a sequência dos tópicos que eu quero mostrar para vocês. Formação acadêmica, beleza. O idioma já pode puxar para cá se for o idioma interessante, como eu comentei. Atribuições e resultados na parte de experiência. Então, atribuições, que seriam as atividades que eu fazia, e resultados, gente, eu vou falar para vocês agora. Comecem a medir e criar dados do que vocês fazem. Pensem como vocês podem fazer. Eu, gente, sou da área de humanas. Jamais na minha cabeça que eu ia ficar pensando em métricas, em números, certo? Hoje, eu já faço de caso pensado. Então, comecei numa empresa, comecei a atender, eu já vou contando quantos mentorados eu estou acompanhando lá. Porque em um dia, em algum momento, eu vou colocar essa informação. A minha esposa tá grávida, né? Aí esses dias a gente tava olhando o médico ali que a gente escolheu para fazer a cesárea e tal. Aí ele postou no Instagram dele assim, mais de 18 mil crianças nascidas na mão dele. Nascidas na mão dele, uhum. Então, para te ver como é importante isso em todas as profissões, né? Tu trazer ali números, resultados do que tu já fez, assim, então é bem legal.
E vocês conseguem acompanhar isso, se vocês forem prestando atenção, vocês conseguem acompanhar isso melhor, tá? Porque, assim, ó, resultados é impacto gerado. Se a gente tem informação numérica, ótimo, otimizei o tráfego, usei 30%, melhorei a usabilidade da plataforma. Se eu tenho, o resultado é melhor. Mas pode ser quantitativo ou qualitativo. Então, se eu não tenho a informação numérica, mas eu coloco, melhorei a usabilidade da plataforma, implementei um processo de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou participei da implementação. Eu tenho, vou mostrar no meu LinkedIn, porque daí é assim, tá, gente? Ainda, como eu falei, ainda mais eu da área de humanos, eu tive que sentar e tentar tirar, assim, do cerne, ideias, e pedir para o chat GPT me ajudar para eu poder pensar em resultados. Aqui eu ainda não coloquei, porque eu comecei faz pouco tempo. Aqui, menos tempo ainda, então não coloquei. Mas aqui, na Brodev, eu coloquei. Eu já tive mais de 26 turmas acompanhando, mais de 300 horas de mentoria, mais de 300 alunos. Por que eu tive esse resultado? Porque quando eu entrei, eu já comecei a medir. Isso também se torna meio que palavras-chave do teu currículo. Tipo, Também. Quando alguém vai olhar, porra, desculpa a palavra. Sim. Mas mais de 300 alunos, então já vai Isso. trazendo um peso, né, para o que tu tá fazendo. Ô, Carol, ele traz credibilidade, né, Márcio? Sim, e trazendo uma pergunta assim, por exemplo, hoje na empresa que eu atuo, como eu falei, eu sou analista de dados, mas como eu comecei a me interessar cada vez mais pela parte de engenharia, já tem alguns processos que eu já fiz ali no ETL, algumas automações de dados. Por exemplo, tem uma automação que eu fiz que, ao decorrer do ano, a gente ganhou, sei lá, 15 dias de trabalho com essa automação. Então, isso é um dado relevante para eu trazer? Super. Qualquer dado é relevante. Qualquer impacto gerado, contribuição, é relevante. Por exemplo, ó, aqui na Nube eu não tenho uma informação. Eu tirei, de novo, tirei do útero nos negócios, certo? Então, eu coloquei acompanhamento da estruturação da área de empregabilidade. Eu ajudei na estruturação, mas eu era prestadora de serviço, eu não tenho informação nenhuma de métrica lá dentro. Perfeito. Tá? Estruturação do programa de mentoria para alunos em empresa. Eu fazia, eu organizava, o planejamento da estruturação era toda minha, beleza, eu trouxe. Gravação do curso. Esse aqui eu gravei um curso com eles, fazia tempo já. E eu lembrei que o curso estava na plataforma. Eu entrei na plataforma, vi o tempo do curso e joguei para cá. Então, tipo, você vai criando ideias, entendeu? Mas tem outras que não tem praticamente nada numérico. Mas mesmo assim, gente, não é porque não tem números que não gerou impacto. Mas aí é um impacto mais qualitativo, não quantitativo. Mas é interessante eu pensar e trazer. E uma estrutura legal para montar, quando vocês estiverem na área, mesmo que seja de outras áreas, né? Mas falando de novo, o foco sempre na área que vocês estão mirando é essa estrutura. Eu trago uma breve explicaçãozinha do que é a empresa lá na experiência, e aqui no LinkedIn também eu posso, as principais atribuições, e depois eu já vou para o resultado. Principais conquistas que seja. Deu para entender? Deu, obrigado. Por nada. Mais alguém aí com alguma dúvida? Eu sei que é muita informação. Então, podem perguntar. Belezinha? Então... Esse slide vai ficar disponível para a gente? Então, Flor, sabe o que eu estava pensando? Acabei de pensar nisso, eu vou falar para a Ju, tá? A gravação, se vocês conseguem, como que fica, e o slide. Certo? Certo. E... beleza? Então tá, então para vocês verem aqui, tá? E a experiência profissional. Aí aqui no final, ai, minha gente, olha. Aí aqui no final, ele pode vir com os treinamentos, qualificações, aí eu coloco cursos mais rápidos, igual eu falei, palestras, certificações, a tecnologia tem muita certificação, dá para trazer certificações, enfim. Aí eu deixo por último aqui.
Certo? Certo. Beleza. Seguimos aqui. Agora deixa eu voltar no normal, senão vocês não vão conseguir ler. Aí, nós temos uma ideinha. Ó, não é uma coisa utilizada muito, eu vou falar aqui para vocês, tá? Uma carta de apresentação é um negócio da hora. Não são muitas empresas que pedem. Não são muitos. Aqui no Brasil, a gente não usa muito. Mercado internacional usa muito. É praticamente um anexo do currículo, tá? Então, eu trouxe aqui, pensando na área de tecnologia, pensando que talvez tem pessoas aí que possam querer se posicionar no mercado internacional. Tem alguém aqui que já pensou nisso? A Joana estava falando, mas tem mais alguém aí? Eu fiz um em inglês também. Eu já pensei. Aí, em português eu não fiz, não. A carta de apresentação? Eu fiz uma em inglês. Em inglês, tá. Beleza. Eu posso compartilhar com vocês, eu vou achar que eu já vou compartilhar já, tá? Vocês vão ver eu abrindo aqui as fotinhas da vida, mas tudo bem. É porque eu quero pegar, deixa eu lembrar de uma pessoa que eu mandei. Eu vou mandar aqui no chat uma listinha de sites com publicações de vagas home office e internacional. Aí vocês copiam aí, depois vocês dão uma pesquisadinha, tá? Desculpa aí abrir WhatsApp, fotinha das amigas, tudo, mas é só para vocês terem aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, espera aí. Vou jogar no chat, tá? Então já salvem aí. Oi? Foi tudo, será? Foi. Deixa eu ver. Vai tudo? Parece que não vai tudo. Aqui veio até a parte do well found. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi tudo. Eu já tive essa sensação outro dia, peraí. Vou pôr mais, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Até a well find, tá. Remote, ok. Vamos ver se ele vai o restante, peraí. Vamos ver até onde ele vai. Não foi tudo ainda, quer ver? Falta mais 3. Ah, que coisa boba, né? Por que não vai tudo de uma vez, gente? Oxi. Pronto. Beleza, gente? Então, vamos. Então, tá. Eu coloquei aqui carta de apresentação como uma forma de exemplificar para vocês, tá? Pensando um pouco nisso também, no mercado internacional, como eu falei. Não que não seja legal, é legal, complementa, tá tudo certo, mas eu vou mostrar como a gente monta, tá? Eu preciso, primeiro, colocar a identificação. Não é textão também, de novo, não é mini currículo, é tudo é estratégico. Não é mini currículo, é estratégico. Então, eu vou colocar a identificação. Eu posso ter uma carta um pouco mais personalizada, um pouco mais genérica. Na genérica, seria um pouco como o resumo. Mas aí eu trago uma introdução, por exemplo, gostaria de me candidatar ao cargo de analista, que seja aí o cargo que vocês querem, vi a vaga publicada no site, tal, e imediatamente fiquei interessado. Eu estou contextualizando, estou trazendo uma introdução. Depois eu venho com a parte de desenvolvimento. O que é o ideal? Que ele seja alinhado à vaga. Então, eu leio a vaga, eu entendo as tecnologias, eu faço o link com aquelas tecnologias, com a minha experiência ou com o meu conhecimento. Eu não tenho experiência, mas eu estou estudando. Aí eu faço esse link para explicar. Atualmente, estou cursando um programa voltado para a área de desenvolvimento, na minha grade curricular, estou tendo a oportunidade de conhecer tecnologias como tal. Tecnologias essas importantes para a vaga, gostaria de me colocar à disposição. Então, eu faço a conexão, tá?
E no final eu faço um agradecimento aí geral, me coloco à disposição, abertas para poder tirar dúvida, tal. Isso aí é meio que para o recrutador olhar e dizer assim, ó, faz sentido eu olhar o currículo dessa pessoa, mais ou menos nessa linha, né, Carol? Mais ou menos nessa linha, tá? Só que vamos pensar que ela não substitui o currículo. Então, o resumo do currículo também tem que vir alinhado. Quanto mais o resumo, eu posso ir personalizando o meu currículo também. Então, assim, eu vi a vaga, eu vi quais são as hard skills, eu vejo se essas hard skills estão sendo contempladas no meu resumo, por exemplo. Eu faço link, tá? Eu nunca trabalhei, mas eu conheço. Eu já estudei, então eu posso escrever que eu já estudei. Não, essa aqui eu já tenho prática, eu posso separar. Tecnologias que eu já estudei, que eu já tenho conhecimento, mas nunca tive prática, e tecnologias que eu estou praticando, fiz projetos e tal, e trazer isso ali para o resumo de forma também mais contextualizada e linkada com a vaga. Não sei quais são as hard skills, não estou conseguindo identificar. Copia a divulgação da vaga, joga lá no chat GPT e fala para ele quais são as principais hard skills da vaga. Inclusive, se eu puxar o meu currículo e falar para ele, inclua essas hard skills no meu currículo. Ele vai incluir. De novo, tem que ter uma análise, tá? Se o quanto que ela está realmente contextualizada com a minha realidade, porque às vezes ele pode colocar, às vezes ele coloca assim, sólida experiência em, não é sólida, é só um conhecimento. Então eu vou ajustar. Ele dá um up em algumas palavrinhas assim, sabe? Então eu vou ajustando com a minha realidade. Daqui a pouco o ChatGPT tá te vendendo como sênior e tu é trainee ainda. Gente, daqui a pouco o ChatGPT tá aqui falando com vocês não vão precisar de mim, gente, daqui a pouco. Olha só o grau. Pior que nessa vibe, assim, eu uso o Copilot para isso. Eu pego a vaga, às vezes, tem algumas coisas que eu não sei bem o que eles quiseram dizer com aqueles termos, daí eu mando lá para ele e falo assim, me explica essa vaga. Daí ele fala, isso aqui legal. eles estão pedindo porque, na verdade, eles precisam de alguém que faça isso. Daí sim. Entendi. Gente, tem o chat GPT, é o que mais usado, mas vocês aí têm acesso até a outros, né? Hoje a gente estava falando de um... até esqueci. Tem outros, tá? Eu uso o Gemini, às vezes, o Gemini, mas ele para o currículo, o chat GPT é mais legal, tá? Mas tem outros aí, eu vou até começar a explorar outros aí, para eu dar uma testada também, como que ele se comporta. Certo? Beleza? Beleza. Então, vamos. Então, entendido aqui como que é a questão da carta de apresentação. Então, personalização para vaga, destaque das qualificações relevantes, demonstração de interesse. E esse é o modelinho aqui para vocês verem. Certo? Belezinha. Depois, o que nós temos? Entrevista e dinâmica de grupo. Chegamos. Por quê? Porque vocês fizeram um trabalho legal no currículo. LinkedIn a gente não aprofundou tanto aqui, vamos ter a parte de LinkedIn, mas aí vocês foram chamados para a dinâmica de grupo, ou para uma entrevista, tá? O modelo de entrevista, ele pode ser individual, né, online ou presencial. Ele pode ser um modelo de entrevista em grupo, tá? Ele pode ser uma dinâmica de grupo que é diferente. Modelo de entrevista em grupo é um modelo de entrevista mesmo. Então, você tem ali 5 pessoas, você vai pedir para elas contarem a trajetória profissional, por exemplo. Cada uma conta a sua. A dinâmica, você... Oi, bem. Ainda dinâmica em grupo? Usa. Pior que usa. Nossa, faz tempo que eu não... Olha, se não fosse aqui, faz tempo que eu não ouço falar em dinâmica em grupo. Olha, vou te explicar quando... mas ainda usa, né? A dinâmica, a gente propõe uma atividade para o grupo fazer, né? A dinâmica, geralmente, Márcia, ela é usada quando a gente tem muito candidato separado ali em potencial para vaga. Então, a gente faz uma dinâmica para uma primeira triagem. A entrevista também, entrevista em grupo também. Já para uma primeira triagem.
A dinâmica a gente vai olhar competência, comportamento, tá? Então, assim, quando a gente tem a divulgação da vaga, que é o que eu comecei a falar lá em cima, eu falei que a gente tinha a parte comportamental. Então, assim, o requisitante da vaga, ele sinaliza quais são os conhecimentos técnicos, a profundidade desses conhecimentos, e a pessoa da área de gestão de pessoas vai colocar as competências comportamentais, tá? Então, assim, pensando numa vaga, vou falar uma vaga, assim, só mais fácil para vocês entenderem, tá? Pensando numa vaga fiscal, administrativo, fiscal. É muito detalhe, uma vírgula se ferra com todo o negócio. Então, a pessoa tem que ter um bom nível de atenção, um bom nível de organização, um bom nível de planejamento. Tem que ter, senão o desempenho não é bom. Então, essas são as competências comportamentais que o recrutador vai avaliar numa dinâmica de grupo, por exemplo, e depois na entrevista. Então, ele já sabe quais são as habilidades comportamentais que ele precisa investigar. E aí ele já começa a olhar isso na própria dinâmica. Quem demonstrou planejamento? Então, gente, peraí, estou no meio da dinâmica. Todo mundo falando. Aí, de repente, eu falo, não, gente, peraí, só um minutinho, só um minuto, calma, peraí, então tá. Então, vamos só organizar aqui. Então, o Márcio vai começar a falar sobre isso, tá? Márcio, o que você vai falar? Eu vou falar isso. Tá, depois a gente vai passar para a Joana. Joana, o que é mesmo? Então, você vai... Planejamento. Tá? Então, isso já começa a ser avaliado na dinâmica de grupo de uma forma um pouco mais, não tão profunda quanto a entrevista individual é possível de avaliar, mas a gente já começa ali por conta de uma triagem pelo volume de candidatos que a gente tem. E quando é uma entrevista, é porque eu já quero entender quem ali realmente tem uma expertise maior, um conhecimento maior, já voltado para aquilo que a área está sendo solicitada, né? As competências que estão sendo solicitadas ali. Deu para entender, gente? Sim. Beleza? O modelo por competências, ele é, aqui, ó, dinâmica de grupo, acho que eu vou falar do modelo, peraí. Então, dinâmica de grupo, objetivos e o tipo de dinâmica é voltado para a questão comportamental, principalmente, tá? E vão ser avaliadas habilidades ali. Por mais que seja em grupo, a avaliação é individual, tá? Então, não tem problema. Por exemplo, quando a gente faz uma dinâmica, geralmente a gente pede para ter uma pessoa representante do grupo, porque vai apresentar o que o grupo fez. Então aquela pessoa vai estar avaliando a comunicação dela e do restante não. Não, porque a gente não olha a comunicação só. E às vezes nem é isso que é o foco da vaga. A gente vai olhar a construção da atividade. É nisso que a gente fica prestando atenção, como cada um se comporta ali, tá? Entrevista. A entrevista, hoje não, já faz tempo, na verdade. Quando eu comecei a trabalhar com psicologia organizacional, lá em 2006, a gente já usava entrevista por competência, e é o modelo mais usado até hoje, tá? O que é entrevista por competências? A gente vai trazer perguntas para avaliar, deixa eu ver o que eu falei aqui, trazer perguntas para avaliar características de comportamento. E isso pensando na área de recrutamento e seleção, tá? Porque você pode ter uma entrevista técnica depois, mas aí é com o especialista da área. A área de recrutamento e seleção, ela vai repassar os pontos importantes, mas de uma forma mais superficial. Tipo, na vaga ele viu lá que está pedindo conhecimento em Python. Ele vai perguntar, você tem conhecimento em Python? Tenho. Onde você trabalhou? Então, atualmente eu trabalho como analista de dados e lá a gente mexe o Python. Acabou. Ele não consegue aprofundar o seu nível de conhecimento, porque ele não tem esse conhecimento. Então, ele vai meio que só dar um check na parte de hard skills e ele vai focar mais nas soft skills, que é a parte comportamental, tá? E aí, o modelo mais utilizado é uma entrevista por competências. O que é entrevista por competência? Eu peço para você contar uma situação, tá? Então, eu falo assim na entrevista, por exemplo, eu tô lá avaliando o Guilherme, por exemplo, e eu falo, Guilherme, conta uma situação para mim de uma experiência profissional que você teve, que você precisou lidar com recursos limitados. Quais recursos eram esses e como que você fez? Aí o Guilherme fala para mim, olha, na área de tecnologia eu não tenho
porque ainda é minha primeira oportunidade, mas em alguma experiência anterior eu tenho. Pode ser? Pode ser, uma experiência anterior. Pode ser numa experiência anterior, pode ser na vida acadêmica, e se eu não tenho nenhuma situação que eu lembre disso, que a pessoa perguntou, mas na minha vida pessoal eu lembro, também pode ser. Aí o Guilherme começa a contar. Então, teve uma vez, eu trabalhava com a parte de projetos, e aí uma vez a gente estava precisando desenvolver um projeto, mas a empresa estava passando por uma dificuldade financeira, e a gente precisou pensar em alguns recursos para diminuir o orçamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma busca de alguns sites, de algumas ferramentas que a gente poderia utilizar de forma gratuita, e a gente conseguiu trazer isso para o desenvolvimento do nosso projeto. Tá, ele respondeu. O recrutador está assim pensando. Quais habilidades o Guilherme teve que ter para fazer o que ele está contando que ele fez? Então, ele teve que ter iniciativa, ele teve que ter proatividade, ele teve que ter organização, ele teve que ter foco em resultado, ele teve que ter planejamento. E aí eu vou investigando isso com ele, baseado nas competências que eu já sei que são do cargo. Se eu estou investigando planejamento, eu vou investigar mais. Não, mas como vocês fizeram isso, Guilherme? Então, a gente fez uma pesquisa, desenvolveu um escopo, pensou etapa por etapa do processo, trouxemos esses recursos gratuitos para dentro desse escopo, e aí ele me conta. E aí a gente conseguiu entregar o projeto dentro do prazo estabelecido. Foco em resultado, solução de problemas, planejamento, organização. Deu para entender? Por isso que eu trabalhar, na hora que eu falei para vocês de pensarem nos resultados lá, impactos gerados, já é interessante, porque eu posso trazer uma situação já pensando nisso, eu já vou contar, eu parei para pensar no meu currículo e coloquei alguns impactos gerados lá, eu vou contar essa situação, porque eu tenho, inclusive, um resultado para poder apresentar. Tá? E aí, por isso que é importante eu estudar a vaga, eu entender o que está sendo solicitado, porque eu vou trazer situações que tenham a ver com aquilo ali. Eu não vou trazer uma situação que foge muito do contexto. Ou de uma experiência que eu tenho, mas que seja muito diferente, de uma outra área completamente diferente. Então, eu vou tentar puxar para cá. Mesmo que eu não tenha, como eu falei, as hard skills ali de tecnologia, eu tento pensar em situações que eu já vivenciei da minha vida, mas que sejam importantes. E quando tem a divulgação da vaga, gente, eles colocam as hard skills, mas muitas já colocam as soft skills. Já viram isso? Precisamos de uma pessoa dinâmica, que saiba trabalhar em grupo. Ele já está falando que o jeito de pessoa que ele quer. Fala, Joana. Eu, inclusive, já vi algumas vagas que só tem soft skills. Principalmente as de estágio, né? Exatamente, principalmente de estágio, porque a pessoa não vai ter ali. O lógico é isso. Quanto mais baixo o nível, né, de iniciação do cargo, mais as soft skills têm peso. Então, assim, vocês vêm de outra área. Não tenho experiência na parte de tecnologia, mas vocês têm soft skills que outros não vão ter. E aí, então, vocês aproveitam para jogar glitter nelas. Eu não tenho experiência na área de tecnologia, mas eu vim da área de tráfego aéreo, Jesus amado, o que eu desenvolvi lá? Adaptabilidade, flexibilidade, negociação, trabalho colaborativo, sei lá eu, Dalila, porque eu nunca conversei com uma pessoa dessa área. Entendeu? Mas tem desenvolvimento, disciplina, planejamento, organização, atenção, empatia, quanta coisa que eu desenvolvi. Então, eu trago as soft skills. Para o recrutador, gente, é o que eu falei, depende de empresa para empresa, tá? Mas eu já passei por isso e já tive aqui os alunos me contando. Para o recrutador, eu vou fazer uma análise geral. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoinha lá, nunca trabalhou, mas já tem bastante, nasceu, né? Um novinho que nasceu dentro da tecnologia já. Desde os 16 anos, ele brinca com programação. Beleza, ele vem.
mas eu fico insegura com relação à parte comportamental. Aí, então, vem a Dalila, que veio do tráfego aéreo. Adorei, né? Vocês viram, né, gente? Porque para mim é diferente. Aí veio a Dalila lá do tráfego aéreo e me conta, não tem experiência, mas me conta as soft skills ali que ela desenvolveu. Eu vou pensar em quem eu vou arriscar. Porque o processo de recrutamento e seleção é um risco. Eu nunca sei exatamente do que pode acontecer. Eu tento minimizar, mas não tem como eu ter certeza. E aí a gente vai fazer essa análise. Eu vou apostar em quem, então? Eu vou apostar no menino que sabe a parte técnica, mas eu fiquei meio insegura com relação à parte comportamental. Alguma garantia de que eu percebi que ele é uma pessoa, sei lá, vou só falar, né, sentir que ele tem dificuldade com solução de problema. Daqui 3 meses ele vai estar ótimo na solução de problema? Alguém consegue me garantir isso? Mas a Dalila eu percebi que ela vira bem com resolução de problemas. Ela não tem o conhecimento técnico, mas se eu pegar um desenvolvedor para acompanhar ela, daqui 3 meses ela pode não estar excelente, mas eu tenho certeza que ela vai estar bem. Bem melhor, porque tem um avanço de aprendizagem aí. Ou seja, hard skills é passível de desenvolvimento. A gente aprende todos os dias, a gente desenvolve hard skills todos os dias. Comportamento, não tem como eu ter garantia. Faz sentido para vocês? Total, tu vai pegar aquela pessoa que é mais fechada a mudança de comportamento, daqui 2 anos ela tá igual. Meu filho aqui, eu tenho um pequeno, tu diz para ele assim, ele tem um comportamento hoje que assim, se ele botar na cabeça que ele não vai fazer uma coisa, tu pode bater, morrer, pode tirar desenho, pode tirar chocolate que ele não vai fazer. Não interessa. É dele. É dele, é um comportamento dele. Ele consegue mudar? Consegue, mas ele tem que querer e treinar todos os dias, mudar esse comportamento. É muito mais difícil. É muito mais difícil, tá? E tem outra coisa ainda, tá? A pessoa, vou deixar você falar, Joana. A pessoa pode até ter o potencial. Ela tem o potencial para trabalhar em grupo, mas se ela não quer, não vai ter Cristo que vai fazer ela trabalhar. Ela pode não querer, ela pode ter o potencial, mas ela pode não querer ou não gostar. E aí não tem Cristo que faça. Certo? Fala, Joana. Nesse sentido, pode ser por isso também que tem muita gurizada reclamando que não consegue trabalhar, né? O pessoal não quer pegar esse pessoal mais novo, mas é que também é complicado. Por insegurança, né? Talvez. É isso, tá? É o que eu falei, depende da empresa, depende da necessidade da empresa. Às vezes, naquele momento, ela precisa do conhecimento técnico, aí ela vai apostar. Porque não tem ninguém. Aí ela vai apostar. Então, depende do momento, tá? Mas teve uma moça, uma aluna muito legal, ela. Karina, ela chama. A Karina veio, já é mais velha, e ela veio da área de pesquisa de faculdade. Ela trabalhava na parte de pesquisa em faculdade. Belezinha. E começou para a área de tecnologia. Ela falou, Carol, eu tinha 3 meses de curso, fiz uma entrevista, eles me contrataram. E ela falou, e o gestor deixou muito... Ela falou, não conhecia nada ainda. Ela falou, o gestor deixou muito claro, eu estou te contratando pelas soft skills. Hard skills você vai desenvolver lá no curso que você está fazendo e aqui no dia a dia a gente vai desenvolvendo. Aí ela falou, só que assim, mesmo assim, eu não, ainda lá dentro da empresa, eu não sabia direito para que área ir, porque eu não tinha conhecimento. Eu pro front, pro back, para onde que eu ia? Que eu ainda não conhecia. Ela falou, teve um dia que a gente estava numa reunião e ela, da área de metodologia, pesquisa, eles estavam desenvolvendo, pensando em algum projeto, ela levantou, porque ela já conhecia a galera, ela levantou, foi no quadro, lógico, né, a gente já vem da área acadêmica, e ela falou, pera só um minutinho, gente, então vamos organizar. Primeiro passo, não sei o que, ela falou, quando eu fiz isso, ele falou, já sei pra onde você vai, vou te colocar lá na área de projetos. E você vai trabalhar lá com as tecnologias e tudo. Então, ela aproveitou toda a habilidade dela. Então, enfim,
Só para vocês entenderem aí que existem contextos e contextos, que as soft skills a gente tem que valorizar, por isso que eu tenho que saber o que eu sei fazer, quais são as potencialidades que eu tenho, porque eu preciso falar delas na entrevista. Tem que falar de forma muito tranquila. Certo? Beleza? Sim. Beleza. Então, seguimos aqui. O que geralmente é avaliado ali na entrevista? Postura e apresentação pessoal. Então, como que a pessoa, né, conduz mesmo ali. Roupa, gente. Eu fiz uma simulação de entrevista com um aluno aqui, uma vez a Prodev. A pessoa me apareceu de camisetinha de basquete. Falei para ele, não vai dar. Não, fiz a entrevista, logicamente. Mas depois eu falei para ele, ó, camisetinha de basquete não dá. Você tem que se preparar para uma entrevista mesmo, tá? Então, postura, apresentação, rapport, que é o quanto eu me conecto com a pessoa. E aí, assim, ó, no online é um pouquinho mais difícil. Mas eu preciso olhar para a câmera, deixar o recrutador falar, ainda mais que no online, às vezes, tem um delay ali. Então, me controlar, né? Durante a entrevista ali, me acalmar, respirar, tá? Abertura, como que eu falo da minha trajetória? Então, como que eu contextualizo? Mas assim, gente, é de forma objetiva, tá? O cuidado é não se perder na resposta. Porque às vezes eu entro, a gente que fala muito, eu que falo muito, corre o risco de você entrar num negócio e não conseguir sair mais dele. Então, eu preciso trabalhar sempre a objetividade, que é o que ela perguntou mesmo, e voltar para aquilo, porque senão eu vou embora. Tá? Então, cuidado quando eu vou falar da minha trajetória, Jesus amado, desde 2006, trabalhando na área, então eu tenho que focar. Às vezes, eu vou falar para vocês, eu escrevo primeiro essa empresa, depois essa empresa, depois essa empresa, depois essa empresa, e eu vou passando rapidinho, tá? Senão, o que eu falei, eu fico lá e não saio nunca mais. Como explora as atividades? Tá, então lá eu fiz isso. Acabou, não vou esticar chiclete, não. Objetivo. Como introduz os resultados? Lembra dos resultados? Ele voltou, tá? Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quanto mais alto o nível, mais os resultados passam a ser importantes, ok? Então, se eu estou começando ali, eu não vou ter muitos resultados, mas eu posso falar, ó, gente, eu participei de um projeto, foi bem interessante, a minha participação ali foi assim, assado, tal. Eu vou, na aula especificamente de entrevista, eu vou trazer técnicas para vocês responderem isso melhor, tá? Não vou falar agora, senão, de novo, falei, eu entro, não saio nunca mais. Mas quanto mais alto o nível, mais os resultados se tornam importantes de serem explanados, ok? E a cronologia? Comecei nessa empresa, depois eu saí, depois eu fui para essa, uma sequência cronológica. Porque tem gente que fala assim, eu trabalhei aqui. Não, mas antes, peraí, Carol, confundi aqui, ó. Antes, eu estava em tal empresa. Não, mas teve uma experiência lá na faculdade. Preciso contar também? Aí já fica confuso, o recrutador não conseguiu acompanhar mais nada. Perguntas? Acho que mais um comentário mesmo, que é aquela história que tu falou ali de ser objetivo, né? Daqui a pouco tu vai expor uma coisa que não tinha por que expor, justamente por falar demais, né? Não que tu deva mentir, eu não tô falando isso pro recrutador, mas daqui a pouco tu expõe uma deficiência tua ali que não ia precisar. Não agrega, pelo contrário. Hoje eu passei por um treinamento lá na empresa onde eu trabalho, eu já vou deixar você falar, tá, Ana? E aí a gente está falando de entrevista, orientando profissionais para eles se prepararem, e aí eu ainda brinquei, falei assim, quando a gente fala para alguém, que ele responde só, não, Carol, para entrevista, fica tranquilo, não preciso de técnica, eu vou ser honesto, eu já penso comigo e não vai dar certo. Tá? Não é que eu não tenho que ser honesta, mas eu tenho que ser mais estratégica do que honesta. Às vezes, eu não li o que a vaga pedia organização. Aí ele me pergunta uma dificuldade, uma necessidade de melhoria, eu falo gestão de tempo, que eu preciso me organizar melhor. Pronto, já não vou para a vaga. Porque ele falou lá que precisava de organização. Se eu não tenho, fico quieta. Não falo nada. Falo outra coisa. Uma coisa que não vai ter um impacto do que a vaga está pedindo. Eu preciso melhorar
falar em público. Falar em público, assim, eu falo, mas eu confesso que eu fico um pouco desconfortável, tal, eu preciso ter uma preparação melhor. Eu estou treinando, porque eu estou participando de um curso, e aí eu tenho falado lá exatamente para treinar mesmo, mas confesso que é algo que me deixa um pouco mais desconfortável. A vaga nem mencionou isso, nem fu nem fá para a vaga. Ela não falou nada, que eu vou ter que fazer apresentação em público. Beleza, mas eu tive uma consciência, um senso crítico e trouxe uma necessidade de melhoria. Só que não tem um impacto na vaga. Deu para entender? Por isso que eu tenho que estudar. Sim. Senão eu mesmo cavo a minha cova ali, entendeu? Sendo muito honesta, pronto. Eu mesmo, ladeira abaixo. Entendeu? Falando. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, assim, em relação a uma comparação, assim, entre o currículo e a entrevista. No currículo, digamos assim, eu estou migrando de uma área da tecnologia para outra. Então, mesmo nesse sentido, eu ainda devo evitar palavras que não envolvem a vaga que eu estou querendo, né? Então, por exemplo, digamos, saindo da área, digamos, de segurança para a área de desenvolvimento web. Aí, na vaga, está pedindo coisas tipo front-end, desenvolvimento front-end, etc. Eu ainda devo evitar aquelas palavras mesmo que sejam de tecnologia, mas eu posso descrever isso na entrevista, né? Então, perfeito. Seria isso, basicamente. No currículo, foco lá nas palavras-chave, mas na entrevista você descreve as experiências. Porque na entrevista, Ana, vamos lá. No currículo, o foco é hard skills. O que você pode fazer? Pedir para o chat GPT, conciliar a sua... Você pega o seu currículo com a sua experiência que você já teve, ou se não está escrito ali com tanta riqueza de detalhes por conta da questão da palavra-chave, você pode pedir para ele se ele consegue mesclar ferramentas, metodologias, palavras-chave, hard skills, que são interessantes das duas áreas. Aí você pode mencionar tanto em uma quanto em outra. Então, assim, se eu for falar da área de segurança, eu vou mencionar essa e essa e essa. Porque não vai ter uma disfunção ali no robô, porque essas daqui estão agregadas tanto aqui quanto lá. Deu para entender essa parte? Na entrevista, a gente não vai focar nas hards. Então, se você falar que lá na segurança você trabalhava com isso, e aqui, nem fu nem fá. A gente vai focar muito em, a gente chama de comportamentos transferíveis. O que era interessante lá e que você desenvolveu, raciocínio lógico, capacidade de análise, atenção, e que você transfere para a área atual. Então, e por isso que eu falei, se a pessoa não lembra de uma situação profissional, gente, ela pode, inclusive, responder pensando na questão pessoal. E tem empresas que ainda perguntam a questão pessoal, tá? Tipo assim, me conte a decisão mais difícil que você já teve que tomar na sua vida. Por quê? Porque eu estou usando a habilidade do mesmo jeito. Então, eu precisei mudar de cidade por conta de trabalho. Mas aí eu fiz todo um planejamento. Eu visitei a cidade antes, eu fiz um levantamento de lugares de moradia que seriam mais fácil, eu fiz um planejamento financeiro. A pessoa está contando de soft skills que ela tem. Deu para entender, Ana? No caso, digamos que o ChatGPT não consiga fazer essa análise muito clara e correlacionar uma área com a outra, assim, aí vale mais a pena colocar os cursos e eventos que você participou do que a experiência, nesse caso, do currículo? Você coloca a experiência, tá? Por isso que eu falei, porque a gente tem desenvolvimento, você pode colocar, inclusive, as soft skills. Então, assim, eu, na área de segurança da informação, atuava com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você fala um pouco mais breve. Nesta experiência, desenvolvi habilidades de... Eu posso colocar soft. Tá bom, então, obrigada. Mas tem que mencionar, tá? Não é para excluir a experiência profissional de vocês, não é isso. É só posicionar ela de forma mais estratégica no currículo. Ok? Sim, obrigada. Belezinha. Então, vamos lá. A gente já tá indo para os finalmente aqui, tá, gente? Se não, a gente fica aqui até meia-noite. Por mim. Aí, vamos lá. A gente avalia isso. E aí,
Network, eu quero falar de network, nós vamos aprofundar, tá? Mas é importante eu pensar no network e é importante eu pensar em estratégias. Então, eu falei, meu currículo tem que ser estratégia, então, palavras-chave direcionadas ali. Pensar na questão da cultura da empresa, também é estratégico. Se eu entro, se eu estudo a empresa, se eu entendo o que ela faz, eu também vou trazer isso no momento da entrevista. Às vezes até de forma bem natural, tá? Às vezes você fala assim, eu olhei na empresa que vocês trabalham com o Proteus. Eu já trabalhei. Na empresa anterior, a gente fazia tudo pelo Proteus. Pronto, já deu um match ali, já deu um fit cultural, que a gente fala. Já deu alguma coisa já deu um alinhamento. Então, às vezes, eu trago até de forma mais natural. Ah, vocês trabalham com segmento tal. Eu já trabalhei numa empresa que tinha o mesmo segmento. Então, lá a gente trabalhava, deu um fit cultural de novo. O fit cultural, o que é? Então, a gente avalia hard, soft skills, beleza, já falamos. O fit cultural seria a ambientação. Então, como que você prefere trabalhar? Qual é o seu estilo de trabalho, se ele bate com o conteúdo de cultura da empresa? Tá? Então, é uma avaliação um pouco mais abrangente, certo? Outro ponto interessante, o dress code. O que é o dress code? Vestimenta. Como que é a vestimenta da empresa? Como é que é o perfil? É uma empresa mais descolada? Então, tudo bem, eu pôr uma camisetinha, vou lá com uma camisetinha, sei lá, Beatles. Tudo bem, empresa descolada. Não. Ela tem um perfil mais formal. Então, eu não vou com Beatles. Eu vou com um camisetinho, uma blusinha mais assim. E, às vezes, até para não ter destoância, tá? Destoar muito. Uma vez eu fiz entrevista com um estagiário, ele foi de terno e gravata. Na hora que ele saiu, era para estagiário de administração. Na hora que ele saiu, a turma do administrativo veio brincando. Carol, você está contratando o gerente, não contou para nós? Então, assim, ter um alinhamento ali também, tá? Então, o Dress Code fala sobre isso. Se eu vi o site, eu vi um treinamento, eu já consegui ver mais ou menos como que a galerinha ali se veste, tá? Lideranças. Então, fazer network, por exemplo, com as lideranças também é interessante. Eu sei qual é a empresa, eu vou participar do processo, eu entro lá, eu vou mostrar depois melhor lá no LinkedIn. Mas quem são as lideranças dessa empresa? Quem é o pessoal da área de recrutamento e seleção dessa empresa lá, recrutadores? Eu posso fazer uma abordagem com essa galera. Ó, eu me candidatei à vaga tal, gostaria só de reforçar o meu interesse. Eu não vou falar não tenho conhecimento prático, né? Mas assim, eu estou estudando, estou tendo contato com as tecnologias que foram solicitadas lá. Gostaria de reforçar o meu interesse na vaga, por exemplo. E a preparação de entrevista. Esses pontos a gente vai ver com mais cuidado depois, tá? Eu acho que agora também tu trouxe um ponto bem importante, né, Carol? Que é tipo, não foca nas tuas deficiências, foca nas tuas qualidades. Tipo, eu nunca trabalhei na área, não, eu estou estudando a área. Isso, estratégico, Márcio, estratégico. Entendeu? É isso mesmo. É narrativa, gente. É como a gente constrói narrativa. Por isso que eu estou falando bastante das soft skills, porque senão vocês vão olhar só para o que falta. Porque falta muita coisa, estão começando. E a sensação de faltar, ela vai existir forever na nossa área profissional, gente. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe. Então, eu não vou focar no que me falta. Eu vou focar no entendimento que eu tenho do que eu posso contribuir. Por isso que tem que estudar a vaga antes. Porque aí eu já vou meio que preparado nesse discurso. Tá, eu nunca tive experiência com isso, mas a empresa é dessa área. Eu já trabalhei nessa área, eu vou trazer isso. Ah, ele falou que tem que trabalhar em grupo. Eu adoro trabalhar em grupo, então eu já vou trazer isso. Tem outras coisas que eu posso mencionar para dar foco para aquilo que eu possa contribuir. Ok? Muito bom. Isso aí. Márcio, que você comentou. Ó, vou só trazer aqui um modelo de abordagem. Então, eu falei que eu posso trabalhar o meu network. E aí, eu posso mandar uma abordagem para um recrutador, por exemplo. Encontrei a divulgação da vaga e realizei minha candidatura. Gostaria apenas de reforçar o meu interesse pela oportunidade.
Fazer parte da equipe é um dos meus objetivos de carreira, ou ficaria muito satisfeito, entendo que teria um grande avanço na minha carreira se eu pudesse fazer parte desse time. Então, assim, o script de abordagem pode ser para recrutadores, pode ser até para liderança, tá? Mas aqui é pequenininho, é uma abordagem de conexão, não é fazer textão e mandar o currículo em cópia. Não, tá? É só uma abordagem para me aproximar um pouquinho mais daquele recrutador, ou daquele gestor, ou daquele desenvolvedor daquela área. Aí eu posso fazer uma apresentação. Ok? Ufa! É isso, gente. Vamos lá. Perguntas. Camila. No final da entrevista, geralmente o recrutador pergunta se nós temos alguma dúvida. E muitos já me falaram que essa é a pergunta matadora. Quais são os tipos de pergunta que o recrutador vai ouvir e vai falar, nossa, Interessante. Tá. Vocês podem perguntar sobre a prática do dia a dia, né? O que está atrelado ali nesse cargo, além das complementações que estão na divulgação, se tem algum ponto a mais. Uma coisa que é interessante é o que a empresa espera da pessoa que ocupa nesse cargo, quais as expectativas com relação a essa pessoa. Como é a estrutura de time, é uma coisa interessante. Então, como que é o time dessa área? É uma coisa interessante. Né? Podem vir outras mais objetivas com relação a benefícios e coisas assim também, tá? Mas eu entender, por exemplo, a importância desse cargo para a complementação da estrutura do time. É uma coisa interessante. Certo, Camila? Expectativas para esse profissional. O que a empresa espera desse profissional, por exemplo. O quanto que ele pode contribuir. Entendeu, Camila? Sim, entendi. Tava anotando aqui. Ah, belezinha. Mais alguma questão aí, gente? Tranquilos? Tranquilo não é bem a palavra, né? Mas compreendidos? Sim? Nos próximos eu falei, tá? Nos próximos, a gente vai aprofundando cada vez mais, tá? Então, vamos aprofundar mais sobre entrevista, vou falar de técnicas de entrevistas para vocês, estrutura de respostas. O LinkedIn, a gente vai falar mais sobre o LinkedIn. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nos pontos aí vocês vão tendo uma visão mais do todo e como que uma coisa está correlacionada com a outra, tá bom? Mas espero que tenha sido positivo, que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês e para que a gente vá pensando nesse posicionamento mais estratégico mesmo. Belezinha? Beleza. 2 horas, hein? Beleza. Beleza? Então, a gente fica por aqui. No próximo mês, a gente se encontra de novo aí para trazer... Eu não lembro de cabeça qual que é. Se é LinkedIn, se é entrevista, mas tem um dos pontos importantes aí, como eu falei. Certo? E aí, espero vocês, então, no próximo encontro. Combinado, gente? Combinado. Combinado. Obrigada, Carol. Ajudou muito. Obrigada. Ótimo. Boa Uma noite. sexta-feira, gente. Valeu a pena para uma sexta-feira, pelo amor de Deus? Valeu muito a pena. Valeu muito. Glória a Deus. Então, tá bom. Então, espero vocês, tá bom? Bom descanso para vocês. Boa Páscoa. Bom feriado. E logo, logo a gente se encontra. Tá bom? Obrigada igualmente. Bom fim de. Beijo, Tchau. gente. Obrigada pela presença e participação. Tchau. Tchau, tchau.